Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e que vocês tenham uma terça-feira abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. E no Café com Bíblia de hoje eu quero, mais uma vez, trazer uma breve reflexão para os irmãos e irmãs que está lá em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Meu irmão e minha irmã, essa reflexão é breve e simples. O que Jesus fez aqui foi atingir o centro do coração daquele jovem. O que era mais importante para aquele jovem na realidade? Era alcançar a vida eterna ou era permanecer, não se servindo, mas servindo aos seus bens nesta terra? Jesus consegue localizar um problema no coração daquele jovem. Aquele jovem queria saber do Senhor como ele poderia herdar a vida eterna, como ele poderia herdar a salvação, como ele poderia ser perfeito na presença de Deus. E Jesus então dá a ele uma lista de características de um verdadeiro cristão, que ele então no final de tudo diz: olha, tudo isso eu já faço, tudo isso eu já cumpro, todas essas regras espirituais, a obediência aos mandamentos, a tudo aquilo que eu aprendi, isso eu já faço. Falta mais alguma coisa? Então Jesus, ele enxerga bem profundamente no coração daquele jovem, como ele enxerga bem profundamente no nosso coração, meu irmão e minha irmã. E ele viu que de fato havia um trono naquele coração onde Deus não se assentava, onde os seus bens, a sua vida de sucesso e os seus negócios eram muito mais importantes do que a vida eterna. Então Jesus dá a ele uma alternativa: olha, se você quer de fato ser perfeito diante de Deus, vende tudo isso aí que você tem e venha me seguir, venha servir a Deus única e exclusivamente. E evidentemente, por conta da riqueza, por conta dos bens, das suas propriedades, que dominavam a sua vida, dominavam o seu coração, aquele jovem negou a seguir Jesus naquele momento. A sua história depois nós não sabemos, sabemos até este momento. Logo depois vem um texto em Mateus que fala a respeito do perigo das riquezas. Mas não é sobre isso que eu quero falar, meu irmão e minha irmã. Eu quero falar é sobre prioridade. E o que Jesus falou para aquele jovem é sobre prioridade. Talvez aquele jovem dissesse: Senhor, tudo bem, vou vender então todos os meus bens e vou te seguir. E aí Jesus poderia virar para ele e dizer: servo bom e fiel, já vi que o seu coração está em Deus, não precisa vender os seus bens, mas apenas segue-me. Poderia acontecer isso. Nós não sabemos qual seria a contra-resposta de Jesus à resposta daquele jovem. Mas o fato é que aquele jovem não suportou a pressão de ter que se desfazer de tudo aquilo que ele conquistou ao longo da sua ainda pouca jornada, porque ainda era um jovem. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, ele vê o nosso coração e ele quer o nosso coração completamente a serviço dele. Não estou falando, evidentemente, para você, jovem, abandonar a sua carreira, abandonar tudo que você tem tentado construir de patrimônio, de carreira na sua vida. Não se trata disso. Mas se trata, sim, de que tudo isso não pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. O primeiro lugar no nosso coração deve ser ocupado pelo nosso Senhor. E aí, então, como o próprio Senhor Jesus diz, todas as outras coisas nos serão acrescentadas.
Portanto, sirva a Deus com todo o seu amor, com todas as suas forças, com todo o seu ser, em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas, mas a prioridade, meu irmão e minha irmã, das nossas vidas é servir ao Senhor. Quantas pessoas deixam de ir à igreja porque estão estudando muito, porque estão trabalhando muito, não é verdade? Quantas pessoas deixam de ter comunhão por causa das suas vidas, por causa dos seus estudos, das suas carreiras? Quantas pessoas deixam de ajudar na igreja porque priorizam suas vidas fora da igreja, como se a igreja estivesse fora dos nossos corações? Portanto, reflita a respeito disso. O que é mais importante na sua vida? O que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.